Jair Bolsonaro se reuniu na tarde desta quinta-feira com aliados no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, logo depois do depoimento do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. O tenente-coronel optou por ficar em silêncio diante da Polícia Federal ao ser perguntado sobre possíveis fraudes em cartões de vacina. Bolsonaro foi questionado sobre o fato pela imprensa. Eu vim visitar meu filho, não foi o senador, foi meu filho. E essas questões têm segredo de justiça. Eu já prestei o meu depoimento de ontem. Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. É isso, no 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Tá? E é isso, tá? É história. E a gente procura, né, paz, né, porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares. A gente não vai fazer uma reação, né, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagino no passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não fracasse, não afunde, né? Repito, eleições 22, página virada. Silvio, começo com você. Olha, veja, Cris, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Senado, ele é hoje o maior nome da oposição ao governo Lula, saiu das urnas com 58 milhões de votos, é o maior nome da oposição e uma espécie de presidente de honra, né, de grande líder do PL, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, por exemplo, 100 cadeiras agora, e também uma das maiores no Senado. É absolutamente normal que um político dessa estatura vá ao Congresso Nacional fazer política, por exemplo, conversar com seus aliados. Ele mesmo citou aqui uma possível votação do tal do arcabouço fiscal proposto pelo Executivo. Temos aí a CPMI do dia 8 de janeiro prestes a começar, que ele também se manifestou sobre isso, questionado pela imprensa, falou que, de fato, eram atos que começaram de uma forma até pacífica, mas degeneraram em violência. Alguns estúpidos quebraram prédios públicos, o que nós aqui sempre condenamos desde o dia 9 de janeiro, por exemplo. Então, aí vem aquela pergunta, né, que alguém ali, um jornalista diz, mas e o Mauro Cid? E ele responde, veja, cada um segue a sua vida. Era ajudante de ordens dele, foi à Polícia Federal, prestou seu depoimento, está preso há 15 dias, é um militar do Exército, e ele respondeu, olha, não pede página, não pede televisão de uma emissora, eu vi aí que ele ficou em silêncio. Até aí, tudo bem. Qual é a próxima pergunta? O senhor teme que ele vá fazer alguma delação? E é isso que nós temos observado no noticiário do consórcio da velha mídia, que nós temos observado até em alguns assessores que acompanham todas as falas públicas do presidente Jair Bolsonaro. Alguém sempre tentando, o senhor está com medo que alguém faça alguma delação e que isso possa prejudicá-lo? Era assim com Anderson Torres, agora eles perguntam em relação ao Mauro Cid. A pergunta é, delatar o quê? Delatar o quê? Se o Mauro Cid cometeu algum equívoco, algum erro, alguma falha ou algum crime, ele vai ser punido. Mas a grande tentativa, neste momento, é dizer que o presidente Jair Bolsonaro sabia de algo que nem quem está tentando acusá-lo consegue dizer o que é para torná-lo inelegível. Esse é o grande objetivo, neste momento, dos seus inimigos, na política, no judiciário e na imprensa. Constantino, seu comentário? É exatamente isso. Veja, é tudo uma guerra de narrativas, né? Essa velha imprensa brasileira, tão militante assim, apesar do que tem ministro aí que acha que a única que tinha pluralidade é que era militante, né, e enviesada, mas essa imprensa toda, ela quer condenar Bolsonaro. Não sabe ao certo de quê, né? Genocida, alguma coisa assim. Então, passaram 4 anos procurando pelo em ovo. E não encontraram, a verdade é essa, não encontraram. Teve aquela CPI circense da Covid e produziram ali mais factoides, mas não encontraram nada. 4 anos de gestão do Bolsonaro. Então, se você abre
o Globo, um jornal desse para ler sobre esse assunto, você tem convicção de que pegaram 51 milhões de reais em malas de dinheiro num apartamento de alguém ligado ao Bolsonaro. Ah, não, isso é ex-ministro do Lula. Então, não há essa dimensão de choque, de nada disso. As joias sauditas, as joias não precisavam pagar nada, era só mostrar e tudo mais. Então, as narrativas vão caindo depois do escarcéu, mas o escarcéu causa um certo estrago. Ainda tem uma ala mais alienada que assiste apenas esses veículos tradicionais para, abre aspas, se informar no Brasil. Então é isso que eles vão fazendo, um jogo de narrativas para tentar empurrar o Bolsonaro para a vala comum desses corruptos que tomaram conta de Brasília de novo, né, e tentar torná-lo inelegível ou até mesmo prendê-lo. Então nós estamos discutindo aqui uma suposta falsificação num cartão de vacina, de uma vacina que hoje acho que muita gente que foi obrigada a tomar se arrepende, né? Então é um negócio tosco. Se você for julgar pegar o pulso e for julgar pelo tom de jornalistas respeitados, renomados, tradicionais, você jura que pegaram o ex-presidente cometendo um crime à la PT, né? Pelo amor de Deus, vamos falar sério. Então é isso. Agora, a prisão do Mauro Cid, a prisão do Anderson Torres antes, um desses já confessou o intuito, né? Quer ver o passarinho cantar. E o passarinho não está cantando, não é porque é leal ao presidente, não, pelo visto. É porque não tem o que cantar, não tem música. Ana, você concorda com Constantino em relação ao Bolsonaro, que tenta encontrar pelo em ovo? Claro, está muito óbvio, né? E hoje a ida do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro ao Senado, mostra o medo. É uma força política muito grande. E apesar de apanhar, né, de ter apanhado do consórcio de opositores, narrativas, mentiras, a fake news, né, durante 4 anos, depois da eleição, a partir de 1º de janeiro, o assunto continuou sendo Jair Bolsonaro, exatamente porque ele é uma força política hoje que representa a direita no Brasil. O Zema é o governador de Minas, o Tarcísio, o governador de São Paulo. Dentro do Congresso temos alguns nomes muito importantes. Hoje eu consideraria o Marcel Van Hatten, o deputado Marcel Van Hatten, um dos principais nomes, né, nessa direita que eu coloco como uma direita republicana. Espero que ela tome esse caminho no Brasil, a direita republicana como o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, que é uma direita que tem as suas discordâncias, os seus pontos, né, de críticas pontuais, mas que dentro de um guarda-chuva maior luta contra um mal maior, e hoje esse mal maior são os comunistas no Brasil, né? É o império do mal que chegou para ficar, para aparelhar o judiciário, para colocar o Congresso de joelhos, né, para ignorar nossa Constituição, nossas leis, ignorar o voto do povo. Ontem, antes de ontem, 345 mil eleitores do Paraná foram ignorados. Suas vozes foram totalmente ignoradas e eles foram amordaçados, derrubaram o seu representante na casa do povo, numa manobra ativista, numa manobra política. E dentro dessa representação toda de perseguição política a personagens dentro dessa direita com uma composição maior, né, como o Deltan, eu diria que hoje estaria, temos nossas discordâncias ideológicas aqui e ali, mas existe uma perseguição política dentro daqueles que fizeram parte da força-tarefa da Lava Jato. O presidente Bolsonaro é o maior nome dessa direita, não tem como negar isso. E claro que desde que ele saiu da presidência, ele continua com um alvo nas costas e o foco maior dessa gente é torná-lo inelegível. Fabi, fechamos essa rodada com você. Bom, veja, diante do que o pessoal já colocou aí, eu só acrescentaria que, na verdade, o Bolsonaro é
a maior figura política, não somente da direita, né? A gente vê as manchetes das mídias repercutindo somente o Bolsonaro, o alvoroço que nós temos popularmente aonde ele vai, a própria mídia o cercando. Então, sempre o que ele fala é interessante, mas desvirtuado. Veja a reclamação que ele fez, como tem fundamento, vazar o meu depoimento. Agora, em relação ao Cid, né, que a imprensa está tão ali babando, falando que ele vai fazer uma delação, porque estão pensando que são aqueles moldes que tiveram já de corrupção no passado, e tudo leva a crer que não. Mas tudo que a gente está vendo, nem corrupção há, quanto mais nos moldes do passado. Mas em relação ao Cid, ele teve a opção de ficar calado. E essa opção, olha que coisa interessante, existe um entendimento recente do Supremo que você não pode forçar alguém que já se declara, que vai dizer que vai ficar calado, que não quer falar ali, não pode tomar aquele depoimento. E, se eu não me engano, levou 40 minutos. Isso é dado como abuso de autoridade. Está na hora do Brasil começar a falar as coisas com os nomes que são devidos. Então, abuso de autoridade no caso do Cid. Eu sei que até tem CPMI já para solicitar isso, mas eu estou falando na esfera judicial mesmo. Senadores, deputados, nobres colegas, né? Está na hora de reivindicar a justiça nesse sentido, tá? Então, fica mais uma dica aí jurídica de graça, porque a gente precisa ver, mesmo que a justiça não conceda, mas a gente precisa ver isso que eu estou falando sendo exposto, que todo abuso seja punido, e principalmente hoje em dia o abuso do judiciário. Ana, quer complementar? Só para colocar mais um ponto aqui, que a gente não podemos esquecer e considerar que o silêncio do Mauro Cid, pode ser também, o que não seria nenhuma surpresa, até jogo de volta para a Fabi, falta de acesso ao inquérito, falta de acesso ao processo, falta de acesso ao que de fato está em jogo, porque hoje, né, olha o nosso querido Constantino, né? Ele não tem acesso. Os advogados, recentemente, conseguiram acesso a um pedacinho. Agora, tem gente, jornalistas, né? O Alan dos Santos, por exemplo, não tem acesso até hoje ao inquérito. A Bárbara De Stefani também não tem acesso, não sabe, não tem a menor ideia do que ela está sendo acusada. Então, esse silêncio, você acha, Fabi, que pode ter sido também por uma possível falta da totalidade das informações do processo? Ana, nesse caso especificamente não, né? Eu vi a parte do inquérito, ele está exposto, foi a Polícia Federal que pediu, tem o Ministério Público, isso que é o normal está sendo então a exceção, né? Diferentemente do inquérito que você está mencionando aí, o inquérito das fake news tem 3 anos, dia 27, na semana que vem, de maio, nós devemos fazer até um bolo de comemoração de 3 anos de nascimento do inquérito, né? Que não tem escopo definido, é jogado lá fake news, mas pouco importa, até a portaria que o próprio Supremo colocou. E nesse inquérito eu penso que o Cid ficou quieto porque ele sabe que qualquer palavra que ele utilizar ali, né, nessa fase, será desvirtuada politicamente. E ele não ganha com isso. Aí ele sabe, né, que querem pegar o presidente Bolsonaro de algo que ninguém sabe o que é. Então qualquer coisa numa rede que está para pegar qualquer coisa pode se complicar. Então, ele realmente ficou em silêncio porque não é o momento de falar, ele não tem nada para acrescentar. Já está bem clara a conduta do Cid no próprio parecer da Polícia Federal, do Ministério Público e até na decisão do Alexandre de Moraes. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio?
Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.